Maravilhoso dia para você, tarde ou noite. Obrigado por você estar aqui no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida. Copie e cola esse link. Bom, o assunto de hoje eu vou falar sobre homossexualismo, igreja, Jesus e uma pincelada no relacionamento de casamento. Então eu gostaria de começar aqui lendo no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 27, que diz: No princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Aí, Deus abençoa o casal e diz: frutificai e multiplicai-vos. E a Bíblia diz que Deus cria o homem, né? E o nome desse homem é Adão. Deus disse: não é bom que ele esteja só. E a Bíblia diz que Deus criou Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Né? E ele deixa alguns conselhos para a descendência de Adão e Eva, né? O primeiro homem a ser criado. Os conselhos estão no versículo 24 do mesmo capítulo, que diz assim: portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A perfeita criação, a perfeita união que Deus criou. O ser humano. Criou o homem e criou a mulher para o homem. Agora, durante os séculos, durante a sua natureza, após o pecado de Adão, né, após o erro de Adão, Deus precisava fazer algo para trazer de volta essa ligação. Né? O homem passa a ser a criação de Deus, a criatura de Deus. Né? A criação ele já é a criatura de Deus. E Deus precisava trazer o homem de volta para ele, né? E vamos começar a ler alguns capítulos, alguns versículos aqui para a gente chegar no denominador comum, certo? Então vamos lá. Em Levítico capítulo 18, Deus dá as normas para o casamento e mostra o que seria união ilícita e abominável. Então Deus criou o homem, como eu já falei aqui para você, na sua descendência, né, o designou que ele deixaria o pai, deixaria a mãe e ficaria unido à sua esposa. Então Deus aqui no livro de Levítico, ele dá as normas para o casamento e mostra como seria essa união ilícita e abominável que Deus jamais aceitaria. Levítico capítulo 18, versículo 22. Com varão, quer dizer, com homem, não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Em Levítico 20, versículo 13, ele diz, ele continua dizendo, né? Certamente morrerão. Morte aqui fala morte física e morte também espiritual, né? E o seu sangue é sobre eles. Significa, Deus não apoiaria tal decisão particular da vida de ninguém. Então vamos lá, vamos continuar falando aqui. Olhando aqui um pouco mais atrás, né, falando sobre a abominação, eu lembro do texto de Gênesis, capítulo de número 19, que fala sobre Sodoma e Gomorra, né, que essa abominação que Deus fala fez ele destruir essas duas cidades. Né? A Bíblia diz que Deus mandou 2 anjos ali na casa de Ló para tirar Ló daquela situação, daquela cidade terrível. E quando esses homens chegam lá para anunciar a destruição, os habitantes, ao ver esses homens, ao enxergar esses homens, a Bíblia diz que eles desejaram ter relações sexuais com esses homens. E Ló diz, olha, toma aqui as minhas 2 filhas, são virgens, mas deixa esses homens em paz. E eles empurram Ló, tira Ló ali do lado e de repente aqueles homens levantam a mão e deixa todos aqueles homens cegos ali. E depois ela anuncia que ia destruir Sodoma e Gomorra e Ló é convidado a sair dali com a sua família. Então esse é um caso que já vem de muitos anos, né? Já vem de muito tempos atrás, desde dos habitantes chamados cananeus que praticavam isso, né? Que foram introduzidos junto com o povo de Israel e enfim trouxeram o culto pagão e esse tipo de ato aqui abominável para os olhos de Deus. Outros textos também falam. Lá em 1 Reis capítulo 14, versículo 24, fala que havia também rapazes escandalosos na terra e fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor
tinha expulsado, né? Eles praticavam aquilo que Deus uma outrora tinha expulsado. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Nem Deus determina sobre as nossas escolhas. Nem Deus determina sobre as nossas escolhas. Muito menos eu quero determinar sobre a sua escolha de vida, o que você faz ou o que você deixa de fazer. Mas a Bíblia diz que nós vamos dar conta a Deus das nossas atitudes. E é por isso que eu estou aqui, para alertar você segundo a Bíblia, né? Mas você, é livre para fazer o que você bem quiser da tua vida e principalmente do teu corpo, né? Agora, desculpa te falar, tem uma turma aí que quer bagunçar a verdade do Evangelho, né? Isso jamais eu vou aceitar de acordo com a Bíblia, de acordo com a regra de fé e prática que eu vivo e que eu aceitei um dia na minha vida. Eu jamais vou me calar, eu jamais vou concordar com isso. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque vai servir para alguém, né? Não é a Bíblia e nem o evangélico que vai se adaptar a você. Não é. É as pessoas que vão se adaptar ao evangelho. Porque o evangelho, a Bíblia diz que é poder de Deus para transformar a vida de qualquer pessoa e libertar elas. E transformar e mudar a história delas. Então você quer ter a história mudada? Você quer ter a vida transformada? Você quer ser uma pessoa diferente? Entrega a tua vida para Cristo. Confia nele e tudo ele fará. Em Marcos capítulo 10, versículo 6, a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea para a união. O sexo, meu irmão, meu querido, é biológico. É biológico. Ou é masculino ou é feminino. E um detalhe, há poucos dias agora atrás saiu uma pesquisa numa revista bem conceituada dos Estados Unidos, uma revista chamada Ciência, a mais importante revista científica do mundo, né, que diz o seguinte: ninguém nasce gay. Não existe gene gay. Não tem. O homossexualismo é um comportamento e acabou. E acabou. Mesmo que você queira ser ou fazer diferente, não tem jeito. Não é. Cientificamente, biblicamente, Deus já falava, Deus já mostrou aqui quando veio, como surgiu, né? Então, o homossexualismo é um comportamento e tem 3 fontes principais. A primeira eu vou falar para você, a fonte de abuso de pessoas que sofreram abuso. Eu faço trabalho em alguns lugares aí, né, lugares femininos, e o que eu mais escuto é relato de meninas, né, de meninos que foram abusados, que sofreram abuso por parentes ou pessoas próximas à sua família. Outra coisa, segunda fonte, problemas com a figura paterna, porque a criança, quando nasce, ela faz um corte entre a mãe, o pai e o mundo. Terceira fonte, modelo de imitação. O ser humano é um ser social, por isso que é uma maior covardia você ver isso em televisão, jornal, teatros, é uma safadeza. As pessoas colocarem 2 homens ou 2 mulheres se beijando na frente de crianças. Isso é uma safadeza, é uma sem vergonhice de tamanha, não tem igual, né? Isso atrapalha no seu processo de crescimento e maturidade, né? Tanto física quanto espiritual ou comportamental, né? Então, tudo isso reforça um comportamento, reforça esse comportamento da pessoa para que ela vá seguir, para que ela vá desejar, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que no meio disso, no meio dessa brecha aberta, o espiritual, o maligno também não entra. Quantas meninas, quantos meninos caem endemoniados aí e são libertos, né? E buscam uma transformação. Quantas pessoas não foram libertas e buscam uma transformação? Meu querido, minha querida, Deus ama os homossexuais, Deus ama, porém condena o seu comportamento, né? Ele trata como pecado e acabou. Errou o alvo, né? E no céu não entra pecado. Lá entra o pecador arrependido, né? Ei, escute aí. Romanos capítulo 1, versículo 26, diz assim: por isso Deus os abandonou as paixões infames,
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhante também os homens, deixando o uso natural de mulher, se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Agora, tá cheio de gente vindo com papo de igreja inclusiva. Que furada de igreja inclusiva, o que é isso? E nada. Isso é a igreja leviana, é uma igreja permissiva com pecado, não tem nada a ver com igreja inclusiva. Jesus inclui a todos, porém não aceita o seu comportamento. É errado, é pecado, ele não vai aceitar, não tem jeito. Meu irmão, você não deve aceitar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu pastor, companheiro, você não deve aceitar essa tentativa de querer me botar na nossa goela abaixo. Essa promiscuidade social que estamos vendo, estamos vivendo, e muitos querem aprovar leis para que a gente engula tudo isso. Não devemos aceitar isso, não devemos se calar perante isso, não. O negócio está tão feio por aí que muitas meninas, eu que prego para muitas mulheres, trabalho em cadeias, muitas mulheres dentro e fora da cadeia também, vieram me pedir oração na sua maior cara lavada. Sabe para quê que ela queria oração? Para Deus abençoar o relacionamento dela com outra mulher. Você já imaginou que cara lavada, que cara lambida? Não vou orar, não tem jeito. Vai se converter, vai entregar a vida para Jesus, vai mudar de vida. Outra coisa que tá muito feio aí, que muitos falam que estão vivendo essa prática dentro das igrejas, viu? Dentro das igrejas, os pastores aceitam, se fazem de cego, têm olhos, mas não querem ver, têm ouvido, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Aí eu lembro de uma passagem lá no livro de Gênesis, capítulo 26, que são os pastores de Gerar. Né? Lá em Gênesis, capítulo 26, os pastores de Isaac cavavam, achavam água, aí eles vinham e contendiam. Aí eles diziam, a água é nossa. Contendiam de toda maneira. Isaac colocou o nome daquele poço Ezeque, que significa discussão. Né? Na realidade, é o olho grande no que a água daria de lucro para eles. Aí os pastores de Isaac vão cavar outro poço, aí eles vão lá de novo e brigam e têm inimizade. O nome daquele poço é Sitna, que significa inimizade. Pastores inimigos de Deus. Se naquela época tinha, hoje tem muito mais ainda. Né? Então, o significado dos pastores de Gerar são pastores da infidelidade. Tem gente da infidelidade no nosso meio também. Nós que temos que ter o discernimento, orar, jejuar, para que Deus nos mostre esse tipo de pessoa e que nós possamos se afastar deles. E hoje tem muito mais que antigamente. Timóteo já fala sobre isso nos últimos dias. Agora, qual a solução para tudo isso? Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Para quem quer mudança de vida, né, a solução, 1 João 1,9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, existe solução, existe uma alternativa, confessar os pecados, confessar os erros a Deus, e Ele vai purificar, Ele vai tirar toda a injustiça que existe em você. Entrega a tua vida, entrega teu caminho ao Senhor, que tudo Ele fará. Aceita Jesus enquanto é tempo. Olha só o que diz aqui os versículos, eu vou ler para você, para tentar resumir aqui. Da mesma forma, Romanos 6,11, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo o que obedeça a seus desejos. Não ofereça os membros do seu corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 8,1 diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Né? Então ele diz aqui em Romanos, continua dizendo, Romanos, não ande segundo a carne, mas ande segundo o Espírito. Ele diz também aqui em Gálatas, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Gálatas 5, 16, 17. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ele continua dizendo: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino do reino do céu, o reino de Deus. Vão ficar fora. É a própria palavra que está dizendo: ou se converte ou não vai entrar, não tem jeito, viver uma vida de aparência dentro e fora da igreja. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Gálatas ainda continua dizendo: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Eita Jesus! 1 Coríntios 6, 9 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então você está deixando o pecado te dominar, você está deixando esse mal te dominar, cuidado. Você tem direito de fazer o que quiser da sua vida, mas infelizmente morar no céu não tem como, não sou eu que estou falando, é a própria palavra, você pode abrir aí e ver. Se nós andamos por regra de fé e prática com ela, agora se você não crê, se você não acredita, também não é problema meu, é problema seu. 1 Coríntios 6,12, fuja da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. E Apocalipse, para finalizar, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então viver na mentira te deixa fora do reino de Deus. E não é isso que Jesus quer. Jesus te ama. Jesus quer fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu pensamento, no seu coração. Ele quer transformar você. Aceite Ele como Salvador. Pastor, como que eu faço para aceitar Ele? Romanos capítulo 10. Aceite Ele, confesse Ele diante dos homens. Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Faz essa oração aí onde você estiver e eu tenho certeza que Ele vai ouvir. E depois procure uma igreja séria, procure uma igreja evangélica séria, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos, das tuas filhas, venha dar vitória, venha dar discernimento, venha dar sabedoria, venha abrir, Senhor, os olhos espirituais, Senhor, para que essa pessoa possa enxergar, para que a cada dia ela seja melhor, Senhor, para que ela se ame mesmo de verdade, Senhor. Abandone a mentira, abandone o erro, abandone essa vida promíscua, Senhor, e te sirva com verdade e com alegria, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja de todo mal.